Tá gravando? Calma aí, agora tá. Pode ir. Tá bom. Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa 11ª aula, que será sobre o Teorema de Pitágoras e sobre trigonometria. Começarei falando para vocês sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos lá, uma parte de revisão bem rapidinho. Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo cujo valor é de 90 graus. É só um nome que a gente dá para esse triângulo. Então, por exemplo, todos esses 3 triângulos que estão aparecendo aí para vocês, todos eles apresentam um ângulo reto. Ângulo esse que é representado por esse quadradinho com uma bolinha no centro. Isso aqui quer dizer que é 90 graus. Se um triângulo tem isso aqui, quer dizer que ele é um triângulo retângulo e esse ângulo é reto. Daí tranquilo, né? A gente já tinha visto isso. Todos esses são triângulos retângulos. No triângulo retângulo, a gente vai ter nominhos especiais para cada um dos lados. Se vocês repararem, esses são os lados que formam o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Ah, e se eu pegar outros lados, né? Tipo, sei lá, esse e esse. Esse ângulo aqui não é o de 90 graus. Se eu pegar esse e esse ângulo aqui também não é de 90 graus. Esse e esse é. Os lados que formam o ângulo de 90 graus, a gente dá o nome de... cateto. Então, a gente vai ter este cateto aqui e este cateto aqui. Se a gente voltar um pouco na nossa apresentação, não importa como que o triângulo é, se ele é esticado para cima, se ele é esticado para o lado, se ele é mediano, a gente vai pegar aonde formou o ângulo reto, e esse lado aqui vai ser cateto, esse lado vai ser cateto. Aqui, ó, formou o ângulo reto com essas duas. Então, esse aqui é cateto, esse é cateto. Aqui, formou com essa, esse é cateto e esse é cateto. O que não é cateto, ele está de frente para o ângulo reto. E a gente chama ele de hipotenusa. Então é bem simples. O que não é cateto é hipotenusa. Os catetos são os que formam o ângulo reto, e o que está de frente para o ângulo reto, que é o que sobra, a gente chama de hipotenusa. O teorema de Pitágoras nada mais é do que uma formulinha para que, se a gente souber duas das medidas desses lados, a gente possa achar a terceira. Então vamos lá. O enunciado do teorema de Pitágoras é esse, que a hipotenusa de um triângulo retângulo ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos lá, o triângulo ele precisa ser retângulo, por isso que eu fiz aquela revisãozinha rápida para vocês. A gente vai pegar o quanto mede um dos catetos, a gente vai pegar quanto mede o outro dos catetos, vai elevar cada um deles ao quadrado, vai somar, e isso vai ser igual ao valor da nossa hipotenusa ao quadrado. É uma formulinha bem importante, por isso eu deixei em vermelho. É mais fácil da gente ver isso em uma aplicação. Então vamos para o exercício exemplo. Aqui temos um triângulo que é retângulo, que ele é retângulo por conta do ângulo reto aqui indicado, pelo quadradinho com essa bolinha, que é um ângulo de 90 graus. E a gente sabe que esse lado aqui mede 15, esse aqui a gente não sabe a medida, e esse aqui a gente sabe que mede 25. A pergunta que está aqui situada é para a gente achar exatamente quanto vale essa medida que falta aqui, o tamanho desse lado. Beleza. Se a gente reparar bem, esse é um triângulo retângulo, tem o ângulo de 90 graus. Para triângulos retângulos, se a gente tem duas das medidas, a gente consegue achar uma terceira. Como? Primeiro passo é identificar o que é cateto e o que é hipotenusa. Esse lado aqui, juntamente com esse lado aqui, eles formam o nosso ângulo reto. Então, tanto esse lado quanto o outro são catetos. Esse aqui também é cateto. Não vou escrever tudo para poupar tempo. E o lado que sobrou, ou seja, esse aqui, será a nossa hipotenusa. Beleza. O que a gente sabe com isso, então? Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, 15 ao quadrado mais x ao quadrado
igual a 25 ao quadrado. Isso vai dar para a gente uma equaçãozinha de primeiro grau, que fica fácil da gente resolver. 15 ao quadrado, 225. X ao quadrado a gente mantém. 25 ao quadrado, 625. Passamos o 225 para o outro lado da equação, com o sinal negativo. Fica x ao quadrado igual a 625 menos 225. 625 menos 225 dá 400. Então, x ao quadrado é igual a 400. Você passa a raiz, vai dar que x ao quadrado é igual a mais ou menos 20. Só que estamos trabalhando com uma medida. Uma medida, ela não é negativa. Não dá para você falar, quanto que mede isso aqui? Isso aqui mede menos 20 metros. Isso aí não existe. Então, a gente cancela esse x aqui, esse menos, perdão, e fica que o nosso resultado é mais 20. Então, x é igual a 20. Que unidade que eu estava usando para os outros? Estava usando metro, tanto aqui quanto aqui. Se eu estava usando metro tanto aqui quanto aqui, a gente mantém o metro aqui. Dá que x é igual a 20 metros. E se eu tivesse esse lado aqui e esse lado aqui? Beleza, eu seria capaz de achar quanto vale esse lado aqui. E assim vai. Tendo dois dos lados, a gente consegue achar o terceiro pelo Teorema de Pitágoras. Aqui está a resoluçãozinha dele bonitinha para vocês. Vamos a uma dica que ajuda a poupar bastante tempo na hora das provas. O triângulo retângulo mais famoso de todos é o triângulo 345 e os múltiplos dele. O que é o triângulo 345? Se a gente sabe que é um triângulo retângulo, que um lado, um dos catetos, vale 3 e o outro cateto vale 4, se ele for um triângulo retângulo, necessariamente a hipotenusa vai valer 5. Se vocês aplicarem aquela regrinha lá da soma dos quadrados dos catetos, você vai ver que isso aqui é válido. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Isso aqui dá 9, isso aqui dá 16, isso aqui dá 25. Ou seja, isso aqui atende ao Teorema de Pitágoras. Por que ele é importante? Porque muitas das medidas, e isso é muito comum em vários exercícios, não aparece esse triângulo bonitinho, mas aparecem múltiplos dessas medidas. Por exemplo, esse triângulo aqui. Um dos lados vale 6, o outro lado vale 8, e o outro lado necessariamente vai valer 10. Se a gente parar para analisar, o 6 nada mais é do que 2 vezes o 3. O 8 nada mais é do que 2 vezes o 4. Finge que a gente não tem esse valor aqui, a gente não sabe, a gente teria que calcular. Teria que fazer o 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado igual a x ao quadrado. Um jeito fácil da gente saber quanto vale essa medida sem precisar fazer a conta é: esse triângulo aqui é o triângulo 345, só que com múltiplo. Se esse lado vale 2 vezes 3, esse lado vale 2 vezes 4, esse lado vai valer 2 vezes 5. Bem automático assim. Sabemos que um vale 3, o outro é proporcional a 4 e o outro é proporcional a 5. O número que está multiplicando um deles vai multiplicar o outro, vai multiplicar o outro, necessariamente por ele ser um triângulo retângulo. Então se eu fizer 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, e pegar a raiz disso, eu vou chegar em 10? Vou. Mas um outro jeito mais fácil é esse que eu falei. Você vê que é o triângulo 345, porque todos os lados são múltiplos do 345, e assim você descobre o lado faltante. Isso só funciona para o 2? E eu coloquei para vocês. Não, só funciona para qualquer número que multiplica eles. Então, por exemplo, se a gente tem um lado que é 12, outro lado que é 16, o outro lado vai valer 20. Por quê? Porque 12, na verdade, é 4 vezes 3. O 16 é 4 vezes 4. Então, quanto que vai valer o outro lado? Que a gente não sabe. Vai valer 4 vezes o 5, que é 20. E nesse aqui? A gente tem 9, a gente tem 12 e a gente tem 15. Todos são múltiplos de 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4 dá 12. E 3 vezes
5 dá 15. Se a gente não tivesse uma das medidas, a gente, só por saber essa regrinha aqui do triângulo 3, 4, 5, a gente conseguiria saber outra medida sem necessariamente ter que aplicar o Pitágoras. É mais uma coisa para vocês pouparem tempo na hora que estiver fazendo exercícios. Então vamos lá, ó. Vamos voltar ao mesmo exemplo que a gente tinha calculado lá, que o x era 20. Se vocês repararem bem, a gente conseguiria resolver esse exercício sem fazer nenhuma conta. Nenhuma conta com o teorema de Pitágoras, né? Seria algo mais direto. Por quê? O 15 e o 25, eles são múltiplos de 5. Então vamos experimentar escrever isso como uma multiplicação por 5. 15 é 5 vezes 3. 25 é 5 vezes 5. Então, peraí, a gente tem um lado que é múltiplo de 3, outro lado que é a hipotenusa que é múltiplo de 5, e o triângulo é retângulo. Então, o lado que falta, ele necessariamente vai ser um múltiplo de 4. Com que valor? Multiplicando o 5. Porque está multiplicando aqui, está multiplicando aqui, e vai multiplicar aqui. Então, o x vai valer 5 vezes 4, que é 20. Que é o que a gente tinha achado pelo teorema de Pitágoras. Então, é um jeito mais fácil de vocês chegarem no mesmo resultado. Se vocês ainda estiverem se familiarizando com o tema, faz a conta na mão, faz pelo teorema de Pitágoras, e depois tenta ver se vocês conseguem encaixar esse método. Se vocês conseguirem, tudo bem se não conseguir, vocês vão ver que vai poupar bastante do tempo de vocês. Todo mundo entendeu até aí, galera? Me dá um feedback, Gabi, se a galera tá respondendo no chat e tal. No chat tá tudo ok, todo mundo entendeu. Show. Beleza. Vamos dar sequência então. Qualquer coisa vocês me param, tá, galera? Isso aqui que eu dei foi só uma dica. Se não funcionar a dica para vocês, faz o trabalho na mão mesmo e tá de boa. O resultado é o mesmo. E quando vocês tomarem familiaridade com o tema, aí vocês partem para um raciocínio mais rápido. Beleza, vamos continuar. Outra dica é uma coisa que costuma aparecer bastante em exercícios. A gente tem esse triângulo retângulo grandão. E por ele ser um triângulo retângulo, vale a gente aplicar o teorema de Pitágoras. E se eu tenho dois dos lados, eu consigo achar o outro. Até aí tranquilo, é o que a gente acabou de ver. Uma coisa comum que acontece é a gente fazer uma divisão dentro desse nosso triângulo retângulo. Então, por exemplo, imagina que eu passei uma reta aqui. Pá. Eu posso fazer isso. O que aconteceu? Eu acabei dividindo esse triângulo maiorzão aqui, que está em azul, em outros dois triângulos. Vocês conseguem ver? Ó, você tem esse triângulo aqui e você tem esse triângulo aqui. Dois triângulos menorzinhos dentro do triângulo grandão. Uma coisa que pode ser muito comum é que esses triângulos que a gente formar, eles também serem triângulos retângulos. Se eles também forem triângulos retângulos, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras tanto para o triângulo grandão, que era o que estava em azul, quanto para os triângulos menorzinhos, que são esse que está em roxo e esse que está em vermelho. Sendo triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Só que é importante a gente tomar cuidado, porque não é qualquer divisão desse triângulo maior que vai gerar triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se a gente faz, por exemplo, essa divisão aqui, que está indicada para vocês. Esse ângulo aqui, ele não é de 90 graus. 90 graus é isso aqui, ó. Claramente é maior que 90 graus. E esse aqui é menor. Se isso acontecer, eles não são triângulos retângulos, e, portanto, a gente não pode aplicar o teorema de Pitágoras para ele. Mas, para o triângulo maior, esse aqui, grandão, ele continua sendo retângulo. Para ele, a gente pode aplicar sim. Só não pode para essa divisão menor. Tá aí tranquilo? Aqui eu mostro para vocês que forma uma divisão, e esse triângulo não é um triângulo retângulo. Então, não podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Acabou minha parte, Gabi. Acho que tá Alguém tudo. tem alguma dúvida, galera?
É isso que eu ia falar, ninguém mandou nada aqui no chat. Então, acho que está tranquilo. Então, tranquilo. Depois, quando chegar nos exercícios, eu falo um pouquinho sobre os que eu pus, tudo bem? Por enquanto, não. Depois, se eu esquecer, vocês me lembram, por favor. Ah, tá bom. Do Então vai, Gabi, arrasa. seu exercício final? Tem uns que estão bem difíceis. É isso, né, gente? Como eu falo, a reclamação do exercício ela é sempre com o Felipe. Mentira que a Gabi escolhe também, gente. Bom, deixa eu ver. Tá vendo aí direitinho? Tá tudo. Tá dando pra ver sim, Gabi. Dá? Então vamos lá, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho das relações que a gente tem nesses triângulos retângulos. Gente, eu olho para o lado assim, é porque eu tô olhando para vocês, tá? Quando eu olho para o lado. Enfim, não é ignorando, não. Bom, vamos lá. Quando a gente tem esse triângulo retângulo, lembra que o Fê falou? A gente tem os dois catetos e a hipotenusa. A gente vai criar 3 relações base. Essas relações base são seno, cosseno e tangente. Então, muito cuidado, porque essas relações elas vão mudar dependendo do ângulo que vocês estão observando. Então, por exemplo, o seno, ele é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Assim como o cosseno vai ser sempre cateto adjacente e hipotenusa. E a tangente é um cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que oposto é quem está do lado oposto. Então, por exemplo, o oposto desse cara aqui é o cateto C. E o oposto desse cara aqui é o cateto B. Ok? Aí, nossa, Fê, a hora que eu descobri que eu posso mudar a cor da minha caneta. Rolou, tecnologia. Bom, da mesma forma, quando a gente olha para o nosso ângulo beta, o cateto adjacente é o cateto que está do lado dele. Então, o cateto que está do lado dele é o C. E o cateto que está do lado do alfa é o B. Então, reparem que o seno, o cosseno e a tangente, eles vão variar sempre que a gente estiver variando o nosso ângulo. Então, aqui, quando a gente tem o alfa, a gente tem que o seno de alfa vai ser o cateto oposto a ele, então o C, sobre a hipotenusa A. Quando a gente olha para o cosseno vai ser o B, que é esse aqui. Acho que vai ficar confuso os casos certinho igual. Enfim. O cosseno vai ser o B sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser o oposto, que é o C, sobre o B, que é o adjacente. Certinho? Aqui, eu vou fazer a mesma relação para o beta. Então, o beta, o meu cateto oposto vai ser o B e o meu cateto adjacente vai ser o C. E aí, daqui, eu chego nas minhas relações de seno, cosseno e tangente. Certo, gente? Tranquilo essa parte de seno, cosseno e tangente? Estou esperando vocês me responderem. Sim, obrigada, Vitor. Então tá bom. Mandaram sim no chat. Então tá. Bom, como esses ângulos alfa e beta, quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente viu lá, o Fê falou pra gente que esse ângulo aqui vale 90 graus. A gente aprendeu, quando a gente estava aprendendo como os triângulos formam, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, elas têm que ser 180 graus. Então, obrigatoriamente, esses dois caras que sobram, eles são complementares. Vocês lembram dessa relação dos complementares? É quando a soma dos ângulos dá 90 graus. E aí, por a gente ter essa relação que a soma deles é 90 graus, a gente pode assumir diretamente que o seno de um é o cosseno do outro. Como é que eu estou pintando? Não sei. O seno de um é o cosseno do outro, da mesma forma que o cosseno do outro vai ser o seno de um. A relação é a mesma.
certo? Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, o seno de 40, o seno de 40, isso vai ser igual ao cosseno de quanto? Alguém pode me dizer? Gente, eu me controlei para fazer pergunta, demorei, vai. Quem que vai ser esse cosseno? Gente, fala comigo. 140? Ó, quando eles são... 50? 50, muito bem. Quando eles são complementares, Vitor, a soma tem que dar 90. Então, se um é 40, o outro tem que ser 50, certo? Então, analogamente, a gente vai ter que o cosseno de 40 é igual ao seno de 50. Certo? Aqui tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos embora. Bom, a gente tem algumas outras relações que são um pouco mais avançadas do que as que a gente fez. Normalmente, nos exercícios, a gente não precisa, assim, calcular a cotangente, mas a gente acha a tangente e daí, pelo que a gente achou da tangente, a gente calcula a cotangente. Então, essas são essas relações importantes da gente saber como elas funcionam. Então, a cotangente, ela é 1 sobre a tangente, a cossecante, ela é 1 sobre o seno, e a secante vai ser 1 sobre o cosseno. A cotangente, vocês lembram lá que eu falei para vocês que a tangente, ela era seno sobre cosseno? Então, a cotangente, ela é o inverso da tangente. Então, ela vai ser também cosseno sobre seno, que é o inverso do que a gente tinha na tangente, tá bom? Então, ela pode aparecer dessas duas formas. Tá bom, gente? Tá aqui certinho, né? Então, bora. A gente vai ter alguns ângulos que a gente vai chamar de ângulos notáveis. Então, são ângulos que a gente precisa saber quais são os valores de seno, cosseno e tangente que a gente tem. Para montar essa tabelinha, eu vou ensinar um truque para vocês. Então, a gente coloca seno, cosseno, tangente e os ângulos... Vai cantar, Gabi? Não vou cantar, gente. Se o Felipe quiser cantar para vocês, tem uma musiquinha. Melhor, hein? Eu mando o link depois, mas eu não vou cantar, não. Mas depois, se alguém quiser saber a musiquinha, eu canto. Me manda uma mensagem que eu canto no WhatsApp. Que eu não vou passar essa vergonha em público. Mas, enfim. Vamos lá. Ó, então, os ângulos notáveis, eles são 30, 45 e 90 e 60. Para montar essa tabela, a gente tem que fazer assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Certo? Todo mundo vai estar sobre 2. Então, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2 e sobre 2. E aí, quem não tem o número 1, a gente coloca raiz. Então, raiz, raiz, raiz e raiz. Certo, gente? Todo mundo entendeu como a gente monta essa tabela? Valéria, não vou cantar a música. Se você quiser cantar, está livre. Gente, quem conhecer a música e quiser cantar, pode cantar. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. Isso aí, muito bem. Mas você cantou de uma forma falada, Vitor. Eu gostaria de uma empolgação maior, se você puder. A empolgação não é comigo. Eu conheço essa parte, hein? Bom, certo? Então, aqui a gente chega nas formas do seno e cosseno, certo? A tangente é raiz de 3 sobre 3. Ai. O que aconteceu? A minha caneta parou de funcionar. Não tô apagando. Bom, raiz... Oxi. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. A tangente, se a gente não lembra, mas é ideal que a gente lembre, é só fazer seno sobre cosseno.
É que ninguém gosta de dividir nada que tenha raiz, né? Então, é bom a gente sempre lembrar essa tabelinha. Gente, tranquilo como montar essa tabela? De boa mesmo? Porque é super importante saber essa tabela. Eu canto, Gabi, se quiser. Estou disposto a Canta! O fazer Felipe isso. vai cantar para vocês, gente. Vou até tirar meu microfone. Calma, assim que eu descobri como. Então, a ideia é construindo na ordem que a Gabi falou. É assim, vocês vão montar a estrutura dessa tabela, ou seja, com seno, cosseno, tangente lá em cima, e nas linhas o 30, o 45 e o 60. E aí, para preencher os valores, é que serve a musiquinha. É assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Isso aí é referente às primeiras colunas, né? Aí continua. Aí vem a raiz no 2 e no 3. Beleza. E por isso que coloca a raiz só no 2 e no 3. Aí agora a parte da tangente. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então é isso. Essa é a musiquinha. Fãs, por favor, paguem o ingresso na saída. Depois eu escrevo também no chat, porque eu acho que é bestinha, mas ajuda a lembrar. Então, só mais uma vez inteira, sem pausar. Pode É assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí vem a raiz no 2 e no 3. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí é isso. É isso. Da minha contribuição. A minha musiquinha é diferente, Fê. Mas tudo bem, ela funciona Então do vai mesmo ter que jeito. cantar. As pessoas amaram aqui sua musiquinha. Quem quiser Obrigado, cantar, meu gente, público. tá? O espaço aqui tá aberto, viu? Para quem se sentir à vontade de cantar. Certo? Bom, vamos fazer exercício então, né? Ai, não consigo voltar. Aqui. Pessoal em peso no chat pedindo pra você cantar a sua versão, Gabi. Não, gente, desculpa, não vai dar. Eu canto muito mal. Tipo, nós já estamos assim com um número baixo de alunos e eu queria manter o pouco que a gente tem. Então não vai Eu dar. também não canto bem, não, Gabi. Só Nossa, desculpa, mas não. eu sou lamentável, gente. Eu assim é péssimo mesmo. É uma coisa que não dá. A voz é complicada. Já é chata falando. Imagina cantando. Bom, vamos lá. A gente tem aqui o triângulo mais famoso do mundo, certo? 3, 4, 5. E aí a gente tem que calcular senos, cossenos e tangentes. Vamos lá. Vitor, fala aqui para mim. Qual que é o seno de alfa? Seno de alfa. 5 sobre 3. Ó, é o cateto oposto sobre Isso. 3 sobre 5. Ok? Uhum. Tá ok. Então já tá aí, já faz no embalo, Vitor. Qual que é o cosseno de alfa? 4 sobre 5. 4 sobre 5. E qual que é a tangente de alfa? 3 sobre 4. 3 sobre 4. Muito bem. Agora, quem está aí participando da aula? Sérgio, você que pediu para eu cantar. Qual que é o seno de beta? Sou rancorosa não, viu, gente? Sérgio. 3 sobre 4? Ó, o seno, ele é o cateto oposto. Então, o beta tá aqui. O cateto oposto a ele é o 4. Então, ele é 4 sobre a hipotenusa. 4 sobre 5. 4 sobre 5, ok? Certo. Certo. O cosseno vai ser quanto, então, Sérgio? 3 sobre 5. 3 sobre 5, muito bem. E a tangente? 4 sobre 3. A 4 sobre 3, muito bem. Certinho. Ok? Reparem aqui, gente, que os senos e os cossenos são iguais. Desculpa, o seno do alfa, ele é igual. Vou até pegar outra cor aqui, aproveitar essa modernidade que encontrei. O seno de alfa, ele é igual ao cosseno de beta, e o cosseno de alfa é igual
ao seno de beta. Certo? Tranquilo, né? Esse foi bem base. Então, vamos lá. Agora ficou um pouco mais avançadinho, mas ainda está tranquilo. Então, um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodolito. O teodolito é esse aqui, viu, gente? Esse teodolito. Instrumento para medir ângulos a 300 metros do edifício e mediu um ângulo de 30 graus, conforme indicado na figura a seguir. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 metros do solo, determine a altura do edifício. Quem vai me ajudar nesse aí? Estou esperando voluntário, senão vou chamar pelo nome. Aquelas, né? Vamos, gente, me ajuda. Ó, ele falou que ele colocou o teodolito a 300 metros do edifício. Então, Estamos te ouvindo, estamos sim. Oi? Guilherme, você falou alguma coisa? Eu invadi, mas eu invadi sem querer. Tô tentando fazer aqui primeiro, mas aí vou seguir na... Tá bom. Ó, então vamos lá. Essa distância aqui, o exercício falou para mim que o teodolito está a 300 metros do edifício. Então, essa distância aqui é 300, certo? Eu quero saber a altura do edifício. Então, eu já sei que daqui até aqui eu tenho 1,5, certo? Porque ele falou que a luneta do teodolito está a 1,5 metro do solo. Então, eu preciso descobrir essa altura aqui, H. Eu sei que esse ângulo é 30 e eu sei que isso... Diga, Vitor. Senti. Vai usar o cosseno. Eu vou usar o cosseno? A altura, ele é o cateto oposto ou é o adjacente? O cosseno de 30 vai ser a distância, 300. O cosseno de 30 vai ser a distância 300 sobre o quê? Sobre x, que é a hipotenusa que a gente quer achar. Eu quero achar x ou eu quero achar a altura do prédio? Eu ia achar um primeiro e depois achar outro. Vamos então. Então, vamos achar x. Então, cosseno de 30, foi isso que você falou? Isso. Cosseno de 30 é igual a 300 sobre x? Isso. Aí substitui o cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2 e faz cruz-credo. Raiz faz o quê? Cruz-credo. Cruz-credo. Multiplica É igual a 300 sobre x? Isso. Certo? Então, faço aqui, certo? E acho, então, que raiz de 3 vezes x é igual a 300 vezes 2? Isso. Então, x vale 600 sobre raiz de 3. 600 sobre raiz de 3. Eu posso ter raiz embaixo, Vitor, numa fração? Não, racionaliza. Racionalizo. Raiz de 3 sobre raiz de 3. 3 e raiz de 3. Muito bem. Isso vai dar? 600 vezes raiz de 3 sobre 3. Certo? Aí simplifica agora, em cima vai ficar só 200 raiz de 3. 200 raiz de 3 metros. Certo? Certo. Ok. E agora, o que eu tenho que fazer, Vitor? Já tem um cateto, uma hipotenusa, faz Pitágoras. Pitágoras? Não, eu vou fazer Pitágoras com raiz, Vitor. Eu não gosto. Não gosto. Mas a gente pode fazer, ó. Se você fizer, vai ser 200 raiz de 3 ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais a altura ao quadrado, que é o que você quer descobrir, certo? Isso. Se você fizer aqui, você vai chegar no seu resultado, tá bom? Tá bom? Certo. Mas eu vou fazer uma outra coisa que me ocorreu na cabeça. Eu posso fazer tangente de 30. Porque aí a tangente de 30 vai ser o cateto oposto, que é o que eu quero saber, certo?
sobre o cateto adjacente, que eu sei, que é 300. A tangente de 30, pela tabelinha e a musiquinha do Felipe, quanto que vale tangente de 30? Raiz de 3 sobre Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, certo? Isso aqui dá igual a H sobre 300. Então, aqui mesma coisa, cruz credo, certo? O 300 sobe, 300. Raiz de 3 é igual a 3H, ok? E aí, o 3 que eu tenho aqui, eu desço dividindo, então vai ficar 300. Raiz de 3 sobre 3 é igual ao H. Então, H vai ser quanto, Vitor? 100 raiz de 3. 100 raiz de 3. Certo? Eu posso fazer dessa forma. Eu posso fazer dessa forma aqui, Vitor. Vai dar o mesmo resultado que essa minha. Mas aqui eu só queria mostrar para vocês que é um jeito um pouco mais prático, que aí eu faço uma conta só, certo? Sim, bem mais rápido. É mais rápido. Quando a gente faz várias etapas, eu tento sempre mostrar para vocês, óbvio que eu sigo o que vocês falam, mas um jeito mais prático, porque quando a gente faz em várias etapas, se você erra em alguma, e sim, tá dando aproximação, vamos fazer. Se você erra em alguma etapa anterior, você vai levando esse erro para as outras etapas. Então, é legal a gente sempre tentar fazer numa etapa, menos etapas, certo? Uhum. Ok? Então tá. Então vamos aproximar aqui. Ô, Guilherme, fala aí para mim como que eu faço essa aproximação. Começou, termina, meu filho, vamos embora. Guilherme. Ó, o exercício falou para mim que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, aqui onde eu tenho raiz de 3, eu troco. Tá vendo? Uma confusão, né? Eu troco raiz de 3 por 1,7. Então, o meu H vai ser 100 vezes 1,7. Quanto que é 100 vezes 1,7? 170. 170. Se eu tenho 2 zeros, eu ando com 2 casas na vírgula, certo? E aí isso dá 170. Tranquilo, gente, essa parte de fazer essa conta e também essa parte da racionalização. Todo mundo entendeu essa racionalização também que eu fiz aqui com o Vitor? Essa aqui, ó. De boas? Tranquilo? Então tá bom. Isso aí. Certo? Tranquilo esse exercício, então, pessoal? Tranquilo. Juliane falou que tá tranquilo, tá tranquilo. Então vamos para ele. Faltou somar ali embaixo. Ah, faltou somar, é verdade. Eu já tinha 1,5 m. Boa, Vitor. Então, a minha altura final, ela vai ser os 170 que eu tinha, mais 1,5 m que eu estou de distância do solo. Então, a minha altura é 171,5. Gente, vocês estão muito atentos. Obrigada, porque eu já tinha pulado metade do negócio. Já tinha esquecido da raiz, já tinha esquecido da altura do teodolito. É isso. Certo? Agora acabou de vez o exercício. Tranquilo? Então, bora. O próximo. Esse aqui eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês pensarem, porque você quer falar alguma coisa depois, Fê? Pra gente ter um tempo ainda? Ah, não, só sobre exercícios, é tipo 1 minuto. Então vou deixar Não, tá dar um tranquilo. tempinho para vocês pensarem nesse exercício e aí a gente faz, tá bom? Quem quiser já dar alguma sugestão pode dar aí, que eu tô aceitando.
Valéria tá quietinha hoje. Tá nada, ela falou que eu arrasei cantando. Ah, sim, mas ela conversa comigo. Gente, eu sou carente. Se vocês não falam comigo, eu fico pedindo atenção. Ah, eu tava calado tentando resolver aqui. Ah, não, tudo bem, isso. Resolvam. Eu vou ficar quieta, porque eu falei que eu ia deixar o tempo e tô aqui falando. Ó, a Valéria falou que tá com problema no microfone. Ah, poxa. Cadê Yasmin? Ela veio? Não veio. Vou fazer essa conta aqui do Vitor. Ah, mas eu não posso sair da tela. Tô falando sozinha e o microfone tá ligado. Eita, Gabriela. Bom é que tá gravado, Gabi. Pensei nisso só depois de eu ter cantado. Nossa, é verdade. E aí, gente, algum palpite já? Guilherme também fala bastante, hoje tá quietinho. O Corinthians perdeu? É por isso que ele está calado? Cabisbaixo? Eu não sei. O Corinthians ganhou de 3-0. Deve estar Nossa, rouco. Guilherme, não tá falando por quê? Tinha que estar aqui comemorando. Bom, vamos lá, eu vou começar. Quem vai fazer comigo? Eu. É isso, Victor. Obrigada. Victor é meu companheiro oficial. Então vamos, Victor. O que a gente tem que fazer primeiro aqui nesse exercício? E isso que o Bahia perdeu, hein? No dia que o Bahia ganhar, Nossa, aí não eu vem vi e seguro o Vitor. Aí ele falta o que tá comemorando. Bom, primeiro eu acho que a gente tem que descobrir o D. Primeiro a gente tem que descobrir o D. Isso aí. Como que a gente descobre o D? A questão falou que são 8 cabos juntos. Isso. E no total isso dá 240. Uhum. Então, dividindo 240 por 8, eu acho 30. Muito bem. Então, esse cabo vale? O cabo inteiro vale 240. Ou, quer dizer, a soma dos cabos vale 240, mas um só vale 30. Isso aí, muito bem. Então, vou até colocar aqui uma regrinha, né? 8 cabos, 240 metros. Então, um cabo vale X, regrinha de 3. X são 30 metros, certo? Uhum. Então tá, então ali já vale 30 metros. E a distância D, como a gente faz? Multiplica o valor de X por 0,8. Multiplica o valor de X, então D é 80% de 30, muito bem, que é a mesma coisa que fazer 0,8 vezes 30. Quanto que dá o D, então, Victor? 24.
24 metros. Certo? Uhum. Então, agora é só correr para o braço, né? É. Vamos lá. A gente tem o D e a gente tem o 30. Considerando que a gente quer o ângulo alfa, a gente quer que operação? Seno, cosseno ou tangente? Cosseno. Cosseno, muito bem, porque a gente quer o cateto adjacente e a hipotenusa, é o que a gente tem. Então, cosseno de alfa vale quanto? 24 sobre 30. 24 sobre 30. Muito bem. Que dá? Dá 4 sobre 6, eu acho. Que dá 4 sobre... Ó, vou te fazer um jeito mais simples da gente fazer essa conta. O 24 divide por 3? Divide, dá 8. Dá 8. Então, dá 8. Só que como eu só dividi por 3, sobra 10 aqui embaixo. É a mesma coisa que eu dividi em cima e embaixo por 3. Uhum. Foi confuso isso que eu fiz? Não, foi até melhor. Não? Foi? Então tá bom. E aí, 8 dividido por 10 dá quanto? 0,8. 0,8. Quando eu tenho coisas em decimais, eu sempre quero chegar em um denominador que seja 10, porque aí fica muito mais fácil de eu resolver o decimal. Ok? Uhum. Então, se o cosseno de alfa vale 0,8, qual que é o ângulo alfa? Pela tabelinha. Pela tabela é o 37. Pela tabela é o 37. Então, eu cheguei aqui que o cosseno é 0,8. Então, o ângulo é 37. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu esse nosso raciocínio aqui, meu, do Vitor? Do Vitor, basicamente, também. Sim? Certinho? Tranquilo? Alguma dúvida? Certo? Gente, esse conceito de seno, cosseno e tangente, é importante ele estar bem claro para vocês, porque ele é muito usado em física e ele é um conceito que ele aparece em outras questões mais para frente, tipo, quando a gente tiver com uma trigonometria um pouco mais avançada, ele vai aparecer mais vezes e ele vai aparecer tipo como uma etapa inicial para um exercício. Então é importante que ele esteja bem claro para vocês. Qualquer dúvida, por favor, falem que a gente fala de novo, tá bom? Mas acho que é isso, então. Fê, você vai falar do seu exercício? Tinha mais algum? Não, acabou. Ó, então só passar rapidinho os meus. Eu coloquei alguns exercícios. Não, esse daqui não é meu. Esses são meus. Final, Gabi. Os meus são no final. Então fala você primeiro, Fê. Não, fala dos seus. Acho que os meus vão assustar um pouquinho mais. Então tá, ó. Gente, os meus são tranquilos. Mesmo tranquilos assim, né? Eles são exercícios de vestibular, então é um pouco mais difícil do que só calcular seno e cosseno, tem uma interpretação primeiro, mas acredito que vocês não vão ter muito problema de fazer eles, considerando esse que a gente fez em aula, tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tenham nesses exercícios ou em todos, pode mandar mensagem pra gente, tá bom? Agora você, Fê. Tá, então, tem os 2 exercícios aí que eu coloquei, da minha parte eu acho que é do 1 até o 4, que eles são bem complicadinhos, são tipo de segunda fase da FUVEST e tal. O 4 eu acho que é esse aí é o mais chatinho de todos. Se vocês não conseguirem resolver sozinho, é algo completamente normal, fiquem tranquilos. E manda mensagem que a gente ajuda vocês, a gente também falou de colocar uns exercícios um pouco mais complicados, porque tinha um pessoal achando que eles estavam muito triviais os exercícios. Então a gente aumentou um pouquinho o grau da dificuldade. Mas é assim, esse é um exercício que eu considero difícil mesmo. Então, se vocês não conseguirem, tá tranquilo, não é nada demais, não é tipo, meu Deus, não tô acompanhando a matéria. É difícil mesmo, só que aí vocês mandam mensagem que aí juntos a gente vai resolvendo, e aí vocês vão pegar algumas sacadinhas que tem um monte de exercícios. Eu acho que é o 4 e o 2 que são os mais complicadinhos. O 1 e o 3 são mais de boa.
Eu que sou uma pessoa mais tranquila, os meus são fáceis, tá, gente? Não são, não. Eu também coloquei um pouco mais difícil do que eu tinha colocado nas últimas aulas, mas se vocês acharem, é bom sempre vocês darem esse feedback pra gente, tá? Se os exercícios estão muito fáceis, se a gente, ou estão muito difíceis. Eu também não quero ser aquela professora que, tipo, põe um exercício, tipo, ai, gente, quanto é 2 mais 2? E aí chega no exercício de casa, tá, tipo, calcule do potencial da Lua, entendeu? Eu não quero ser essa pessoa também. Então, avisem a gente para a gente conseguir fazer isso sempre do melhor jeito para vocês. E se vocês quiserem mais exercícios, tipo, sobre os assuntos, pode mandar uma mensagem também. Falar, eu quero fazer mais dessa matéria, eu sinto que eu preciso estudar mais. Então, mostrem para a gente que a gente dá para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam fazendo todos os exercícios, inclusive. E outra coisa, tipo, ao pedir pra gente, pode pedir também a dificuldade. Você fala, não, eu queria uns exercícios mais básicos para eu assimilar melhor os conceitos. Ou então, nessa matéria eu acho que eu já tô bom o suficiente, eu quero uns mais difícil para treinar já para a segunda fase vestibular. A gente dá um jeito também e arruma. Então, venham falar com a gente, chama no WhatsApp que tá pinado lá no Telegram, e peça mais exercícios, ou então peça ajuda nos que você não conseguir fazer. Fiquem total à vontade para chamar tanto eu, Gabi, a Camila, a Renata, todo mundo, o Luiz. Acho que é isso então, né, É Gabi? isso então, gente. Por hoje, deixa eu parar de gravar aqui.